ensino médio. Hoje, 17 de novembro. Vamos ver aqui na aula de hoje algumas questões sobre o nosso assunto, tá bom? Estamos estudando aí a independência do Brasil. A gente sabe que é um assunto que vai cair muito na prova do Enem, então a gente vai, além de fazer a questão que eu marquei para atividade dessa semana, eu vou também comentar as questões do livro, tá bom? A gente vai... Aqui no nosso livro, por exemplo, aqui na página 455, nós temos inclusive uma questão do Enem sobre esse assunto, né? A gente vai comentar a respeito dela. Vocês fiquem atentos, porque isso é muito importante, essa parte do independência do Brasil, cai demais essa questão. Então, olha só, Enem 2010. Aí quem tem o livro aí acompanha, viu? Quem não tem, fica prestando atenção aqui a videoaula, presta atenção. Em 2008 foram comemorados 200 anos da mudança da família real portuguesa para o Brasil, onde foi instalada a sede do Reino Unido. Uma sequência de eventos importantes ocorreu no período de 1808 a 1821. Olha só, essas datas aqui são as datas que vão, digamos assim, que vão caminhar para a independência do Brasil. A independência é no ano seguinte, em 1822 é a independência, tá bom? Durante os 13 anos em que Dom João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil, né, entre esses eventos destacam-se os seguintes. Aí tem os eventos na Bahia, no Rio de Janeiro, Salvador, Rio de Janeiro de novo e em Pernambuco, né? Aqui, o Enem ele coloca sempre questões desse jeito, ó, muito texto para você ler. Por isso você tem que ler muito, para você, quando chegar lá, você já ter uma afeição com palavras, vocabulário, essas coisas. Na Bahia, o que aconteceu na Bahia em 1808? Parada do navio que trazia a família real portuguesa para o Brasil, sob a proteção da Marinha Britânica, fugindo de um possível ataque de Napoleão. Isso aí foi na data que eles chegaram, 1808. Também em 1808, no Rio, desembarque da família real portuguesa na cidade onde eles residiriam durante sua permanência no Brasil. A capital, gente, foi mudada de Salvador para o Rio de Janeiro, nessa data aqui, tá bom? Aí Salvador, 1810, Dom João VI assina a Carta Régia de Abertura dos Portos ao Comércio de todas as nações amigas, ato antecipadamente negociado com a Inglaterra em troca de escolta dada à esquadra portuguesa. Aqui ele assinou os tratados de 1810, que também cai muito no Enem esses tratados. O que é isso aqui? Aqui foi ele abriu os portos do Brasil, principalmente para a Inglaterra, né? A gente sabe que a economia é tudo num país. Se a economia vai ruim, vai mal, o restante tudo vai mal também. É um efeito dominó, né? Rio de Janeiro, 1816. Dom João torna-se rei do Brasil e de Portugal, devido à morte de sua mãe, Dona Maria I. Pernambuco, 1817. As tropas de Dom João VI sufocam a Revolução Pernambucana, né? Aí uma das consequências desses eventos foi o quê? Será se foi a decadência do Império Britânico em razão dos contrabandos de produtos ingleses através dos portos brasileiros? Não, né? O fim do comércio de escravos no Brasil, porque a Inglaterra decretara. Isso aqui você nem marca, viu? Isso aqui ainda vai demorar muito para a escravidão acabar no Brasil, tá? Letra C. A conquista da região do Rio da Prata em represália à aliança entre Espanha e a França de Napoleão. Letra D. Abertura de estradas que permitiu o rompimento do isolamento que vigorava entre as províncias do país, o que dificultava a comunicação antes de 1808. Também não. O grande desenvolvimento econômico de Portugal após a vinda de João para o Brasil, uma vez que cessaram as despesas de manutenção do rei e sua família. Não, também não. Então, gente, olha só. A gente vai marcar a correta lá do gabarito. É a letra C, tá bom? A conquista do Rio da Prata, em represália à aliança entre Espanha e França de Napoleão. O Enem ele coloca um texto enorme para cansar o aluno lá em cima, né? A gente tem que ler muito quando chegar na prova do Enem, a gente ter
o controle do nosso tempo direitinho. Se não ler, você não vai conseguir controlar o teu tempo não. Aí fica complicado, viu? Então aqui você coloca a letra C, aí no livro de vocês, a conquista da região do Rio da Prata. E Rio da Prata que futuramente ia ser palco de uma guerra entre Paraguai e Brasil, né? A Guerra do Paraguai. Em represália a aliança entre Espanha e França. De fato, a Espanha se aliou com a França depois, porque mesmo assim não foi obrigada a se aliar. O Portugal não se aliou, teve que fugir, né? Tá? A letra C. Muitos textos, muitas questões, elas trazem essa temática aí da independência do Brasil, né? Quase todo o Enem ele é formado assim, de história do Brasil. Pelo menos na parte de ciência humana. Às vezes mistura também com outras matérias, tá? Olha só essa segunda questão. Ó. Releia esse trecho em que a historiadora Emília Viotti da Costa refere-se aos homens que assumiram a direção do movimento pela independência do Brasil. O trecho é só isso aqui. Ó. Estavam empenhados em manter a ordem, evitar a anarquia e os excessos do povo. Em sua opinião, o que seriam os excessos do povo, na visão da elite? Comente. Excesso do povo, interessante, para estar entre aspas, né? Então é uma expressão, digamos, inventada. Ela é uma expressão que significa alguma coisa. Excesso do povo nada mais é do que a revolta das pessoas, né? As pessoas querendo cada vez mais, exigindo os seus direitos, e isso na visão da elite é um excesso. E para evitar isso, né, é necessário cortar as asinhas do pessoal logo, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui interessante, vamos ver. Então vamos para... Essas aqui são mais coisas pessoais para você responder comentando, enfim. A única do Enem que realmente você precisava marcar era essa daqui. Então vamos para a nossa atividade semanal, que eu passei para vocês a atividade para a gente fazer em casa, digitada. Então, vou pegar aqui a primeira questão. Atividade, deixa eu colocar aqui. A primeira questão também é do Enem, ó. Viu? A primeira questão é Enem 2010. Leia o texto. O texto é: eu, príncipe regente, faço saber aos que presente alvará virem que, desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela e as manufaturas da indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a respeito do Estado do Brasil. Alvará de liberdade para as indústrias, né? Então aqui, vamos ver. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no alvará, se concretizou, né? Que características desse período explicam esse fato? Você vai colocar. Vamos ver. A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Letra B. A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as redes de comércio, a desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa, o confronto entre França e Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional, ou o atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para as indústrias portuguesas. Aí você vai ver o seguinte, né? Portugal estava invadido e ele precisava produzir o mínimo possível, né, dentro do Brasil. Por que o mínimo possível? Porque ele não poderia concorrer com seus maiores aliados, que é a Inglaterra. Tá bom? Então você, entendendo isso, que a Inglaterra era o país da Revolução Industrial, né? Você vai compreender aqui o seguinte: no Brasil a indústria poderia até existir, mas não poderia ser muito grande. Seria uma indústria mínima, somente de produtos que seriam consumidos aqui, e não de produtos que fossem concorrer com os ingleses. Tá bom? Afinal de contas foram eles que trouxeram, que ajudaram a família real a fugir para o Brasil. Em pagamento, eles exigiram, logicamente, a indenização, que futuramente Portugal iria pagar, né? E também exigiram a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas. Bom? A segunda questão aqui, ó, da FGV.
A instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, representou uma alternativa para um contexto de crise política da metrópole e a possibilidade de implementar as bases para a formação de um império luso-brasileiro na América. Das alternativas abaixo, assinale aquela que não diz respeito ao período joanino. Letra A. Ocupação da Guiana Francesa e da província Cisplatina e sua incorporação ao Império Português como resultado da política externa agressiva adotada por Dom João. Aqui você já pode marcar logo, aqui não corresponde. As demais correspondem. Letra B. Abertura dos portos da colônia às nações aliadas de Portugal, como a Inglaterra. Ocorreu uma inversão de relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do Império passava a ser o centro da periferia, exatamente. O Brasil deixou de ser colônia, passou a ser Reino Unido, a Portugal. Letra D, está certa porque a letra D atendeu às exigências do comércio britânico, está certo, Ocorreu a Revolução Pernambucana, certíssimo, tá bom? Letra A foi a única que não bateu. Dom João não invadiu a Guiana Francesa não, tá? Vamos ver aqui, terceira questão. A transferência da corte de Dom João VI para a colônia portuguesa teve apoio do governo britânico, uma vez que, letra A, Portugal negociou o domínio luso na Península Ibérica com a Inglaterra, em troca de proteção estratégica e bélica. Quando falar em bélica, está falando de armas de guerra, tá bom? Na longa viagem marítima ao Brasil, certo, gente? Exatamente, viu? A Inglaterra foi quem ajudou a proteger, uma espécie de guarda-costa, e mandou os navios para proteção do rei de Portugal, Olha só que bonzinhos que eles eram. Na verdade, estavam interessados em aumentar a economia. Foi um serviço que ela prestou a Portugal, vamos dizer assim, tá bom? Ela prestou um serviço e os portugueses acabaram ficando devendo pelo serviço que ela prestou. A Inglaterra não dava nada de graça, não. Tá? Quarta questão. O mapa a seguir mostra a Europa ocidental nos anos iniciais do século XIX. A situação assinalada resultou da vinda da corte portuguesa ao Brasil, Portanto, o mapa retrata o que? Olha só, interessante. Temos aqui o mapa da Europa. A imagem é muita coisa. A imagem ela aparece muito em muita prova por aí, Essa aqui da PUC, por exemplo, apareceu essa imagem da Europa, como dizer, França, Espanha, aqui principalmente a França, Espanha e Portugal, bem aqui no cantinho, tá bom? Aí aqui no lado de cá, esse mapa separado é o Reino Unido. A Inglaterra fica bem aqui assim. E não colocaram nem o nome da Inglaterra para confundir o aluno, mas colocaram uma faixa bem escura aqui. O que é que representa essa faixa bem escura? Um bloqueio, Um bloqueio entre Inglaterra e restante da Europa. Então você vai marcar somente a alternativa que fala desse bloqueio. Eu não vou dizer qual é não, que é para você pensar um pouquinho, você ler, interpretar e ver qual é a alternativa correta, tá bom? Vamos para a quinta questão. Perceba que eu estou deixando com vocês aos poucos. Eu estou deixando aos poucos a bola com vocês, tá bom? Não vou dar todas as respostas bonitinhas não. Vocês vão ter que dar uma olhadinha, pensa um pouquinho, tá bom? O Colégio Pitágoras, aqui de São Paulo, Aí tem aqui, entre aspas, um texto do Laurentino Gomes, no seu livro 1808, o ano em que a família real chegou ao Brasil. Tá? Dom João sabia que ele e Portugal estavam numa enorme encrenca. Ou cedia a Napoleão e aderia ao bloqueio continental, ou aceitava a oferta dos aliados ingleses, que garantiam proteger o rei na viagem ao Brasil, levando junto a família real. A maior parte da nobreza, seus tesouros e todo o aparato do Estado aparentemente era uma oferta generosa. Na prática, tratava-se de uma chantagem. Se o príncipe regente ficasse do lado de Napoleão,
os ingleses não só bombardeariam Lisboa e sequestrariam a frota portuguesa, como muito provavelmente tomariam suas colônias ultramarinas, né? Das quais o país dependia para sobreviver. E Portugal estava no beco sem saída. Foi o jeito de aceitar a proteção da Inglaterra. Tá bom? Então, também, mais uma vez, o texto está bem claro. Inclusive, o livro do Laurentino Gomes é muito bom, ele é muito claro. Ele fala numa linguagem bem acessível a todos nós. Então, não tem erro não, viu? Tá falando de quê? Da aceitação de Portugal em ser, digamos assim, protegido pela Inglaterra. Tá bom? Vocês marcam direitinho, essa atividade foi para casa, tá bom? Aqui nós temos aqui um desenho que representa o que? O carinha com um caixãozinho aqui correndo. Quem morreu? Ninguém. São caixões importados da Inglaterra, sem defuntos, é claro. Quer dizer, da Inglaterra vinha de tudo agora. Depois que a família real chegou ao Brasil, os portos brasileiros se abriram e tudo quanto era de produto da Inglaterra chegava no Brasil. Era caixão velho, era material para você esquiar no gelo, que nem gelo no Brasil não tinha, patinho de gelo, enfim, muita coisa que não precisava, né? E a charge satirizou o quê? Aí você vai marcar onde é que está falando dessa situação de produtos entrando e saindo no Brasil, aliás, entrando muito no Brasil, principalmente vindos da Inglaterra. Tá? Quinta questão aqui, aliás, sétima, né? Fundação Carlos Chagas. O translado e viagem. O translado do governo português para o Brasil decorreu, entre outros fatores, de quê? Ah, tá fácil demais, viu, gente? Já comentei muito sobre essa questão. Por que a família real veio morar no Brasil, né? E essa última relacione, né? Gente, bem, muito bem, muito bem. José da Silva Lisboa, Lord Stanford, Taylor Junot, né? E aqui são os fatos: Brasil, Reino Unido, né? Abertura dos portos do Brasil, a invasão de Portugal, tratados de 1810. A dica que eu vou dar para vocês é essa daqui: invasão de Portugal foi pela França, né? Então procurem o nome francês aqui para vocês associarem. Tratados de 1810, né? Muito bem. Aqui é o seguinte, você vai só colocar, vamos tentar descobrir. A única dica que eu vou dar é essa, né? Invasão de Portugal foi pela França, né? E assim, teve um francês aqui no meio desse negócio todo. A gente vai tentar descobrir quem é e marcar corretamente. Tá bom, gente? Aqui é a mesma coisa que eu tô dando a resposta para vocês. Ok. No nosso assunto aí, por hoje nós ficamos por aqui. Próxima aula a gente vai entrar logo no primeiro reinado, tá bom? A gente vai falar do primeiro reinado de Dom Pedro I. Tchau, gente. Se cuidem. Bom dia.